ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Muito bom, dicas, mas eu gosto desse bloco porque eu faço uma pergunta poderosa no começo dele. O que a Academia CI mudou na sua vida? Bom, agora é tipo uma insider joke, né? Ah. Só vai entender quem já fez. Primeiro é pensar qual foi o seu melhor momento naquele período e o pior. E a gente não para fazer isso na vida, né? De olhar, tô fazendo uma brincadeira aqui, mas de você olhar um período da sua vida e falar, o que aconteceu que foi muito ruim, que a gente precisa mudar, e o que aconteceu que foi muito bom, eu preciso agradecer. Então, esse foi um dos primeiros aprendizados. Segundo é olhar para as minhas características, enfim, mudar o meu discurso, pensar mais além, não parar de pensar na evolução. Tem uma série de coisas, assim, mas essa da brincadeira é verdade, assim, você sabe o quanto é desafiante para mim. É a questão de, para pensar em você um pouco, né? Coisas boas e ruins. Eu vou contar para ele a piada, peraí. A gente tem 300 ferramentas mapeadas, mas essa que ela falou, ela é a mais óbvia, mas ela é tão poderosa. Então, todo mundo que senta comigo numa mentoria, eu pergunto, melhor e pior momento da semana. A pessoa para, porque na correria a gente não pensa, né? E a gente vai se machucando, muitas vezes repetindo piores momentos, mas também a gente não define estratégia para ter aqueles bons momentos. Então, depois de uns 10 encontros, a gente tem uma lista. Então, eu tenho uma lista da Fabiana de 10 coisas que deixam ela muito feliz, melhores momentos, libera o hormônio positivo. E eu tenho lá também uma lista, agora mais de 10, né, de coisas que é pior momento. Só que se a gente não parar para olhar, amanhã a gente tropeça de novo. E depois a gente tropeça de novo. Eu tenho um cliente que 7 vezes ele me fala o pior momento é a mesma coisa. Tipo, segunda-feira de manhã, sim, tô falando com você. Segunda-feira de manhã, eu falo, mas não é possível, você é o dono da empresa. Por que você continua se machucando toda segunda-feira de manhã? Né? E aí, vamos encontrar essa resposta. Sim. Mas então, é só para falar que é esse exercício de não ficar anestesiado para a vida. Isso. Né? Não ficar anestesiado. Mas eu quero falar de filme. Porque filmes também ensinam, né? O que você trouxe de filme pra gente? Ai, gente, essa parte é a mais difícil. Como é a parte mais legal, né? A mais difícil. Poxa, já teve um convidado que falou do This Is Us, eu fiquei mal. Aí eu falei, não vou poder falar do ela assistiu o nosso This Is Us. episódio, eu gostei disso. Eu falei, mas pode falar de série. Pode, aí você fala outro aprendizado que você teve lá. Não, na verdade, é que This Is Us, assim, pra você ter uma ideia, meu marido, ele falava, não quero assistir, porque a vida já tem problema suficiente, né, pra gente ainda assistir na série. Então, eu não vou falar do This Is Us. Uma série que eu gostei muito, mas eu vou falar de série, que eu acho que tá mais fácil. Acho que eu tô assistindo mais série hoje em dia do que bons filmes. Uma série que eu gostei muito, que acho que também... This Is Us, eu não sei se tá na Apple, mas enfim. Não, acho que não, né? Não. Foi aquela The Morning Show, com a Jennifer Aniston e a Reese... blá, 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 que eu nunca sei falar o nome dela. Foi uma série cujo mote era aquele movimento do Me Too, né? Então, de assédio sexual, etc., principalmente nos ambientes de televisão, cinema, mídia em geral. Mas ela era muito mais profunda do que isso. Porque, à medida que foi evoluindo, eu acho elas ótimas, acho que todos os atores são muito bons. Ela mostrava, dentro do ambiente profissional... muito sobre ética, sobre nossos valores, quando a nossa ética chega até aquele momento em que é do nosso interesse, quando não é, assim, achei, e como, né, enfim, aqui a gente está falando sobre profissão, carreira, mundo corporativo, etc., ela é um entretenimento e, ao mesmo tempo, traz muito disso, traz muito conflito das pessoas, assim, ninguém é só bonzinho, ninguém é só mal, né? E a gente, às vezes, faz coisas... A gente passa um pouco do limite dentro do mundo profissional. Então, eu gostei muito dessa. Ela tá na Apple TV, eu acho. É interessante que a gente veio de uma geração que só tinha o bem e o mal.
né? O mocinho e o bandido. Então, se você errava uma vez, pronto, você já é bandido. Né? E se você erra alguma vez, você nunca vai ser promovido a mocinho. E nas últimas décadas, essa reflexão foi sendo ampliada. Ninguém é totalmente luz, ninguém é totalmente sombra, e nossas escolhas, né, que nos levam àquele lugar. Quem nunca não, né, fez, né, algo fora do quadrado? Como você chama ela de doutora? Eu estava olhando, buscar aqui para não errar a data do filme. Controle de qualidade. Fiquei preocupado agora. Eu fiquei até confuso em relação ao nome do diretor, e se eu não olhasse eu ia errar. E você já falou que você era perfeccionista. Bom, olha só. Mas o cinema, né, ensina a gente, tem uma maneira de elaborar também a história, né? Falar para a gente que é uma reputação, ética e tal. Esse filme, esse diretor é muito importante, o John Ford, ele praticamente influenciou os grandes diretores de cinema dos anos 60, tipo Steven Spielberg, Francis Ford Coppola e tantos outros diretores, que tem esse cara como ícone, né, o John Ford. E tem aquela série dos filmes Faroeste, né, o Bang Bang. Mas ele conseguia colocar um contexto bacana, além das técnicas de filmagem, mas aqui a gente se atém ao roteiro. O nome do filme é O Homem que Matou Facínora. Então tem um ator lá muito sofisticado, delicado, que é o James Stewart. Um cara muito elegante, magro, ele é um advogado, um estudante, vai morar nessa cidadezinha lá para fazer alguma obra. Mas lá também mora o John Wayne, que é um cara turrão, aquele ator canastrão todo. E tem também um cara que é brabo, que é difícil, que é o Lee Marvin, aquela cara. Eu não lembro do nome dos personagens, estou falando o nome dos atores. Então tem uma taverna onde eles vão comer, almoçar, e tem uma moça bonita lá. E essa moça se afeiçoou ao James Stewart, que é esse delicado, anda de terninho, não tem nada a ver com aquele ambiente. E o John Wayne também está de olho nele, mas ele é um bom gente, é mocinho, né? O John Wayne é mocinho, ele é bacana, está ali. Mas tem a disputa da moça. E o Lee Marvin, que é o bandido, que é o cara que todo mundo tem medo de olhar para a cara dele, com aquela cara de mal lá. Bom, tem lá os entreveros todos, acaba tendo uma contenda com o John Wayne por causa da moça, e com o Lee Marvin, que é bravo, por causa de uma outra questão lá. E aí, como se disputa uma questão de honra? Daí vai o James Stewart, que nunca tinha pego uma arma, fazer aquele famoso duelo na praça, com o público e tal, e ele, para pegar numa arma, ele treme. E o John Wayne, que não gosta dele, fica só olhando. Bom, esse cara foi, né? Porque o outro é bandido. Daí tem aquela contagem, e na hora, o James Stewart mata o Facínora. Não, mas ele não atirou. Tcharam, eu vou fazer isso. Quem atirou, escondido? Porque o John Wayne é mocinho, disputa com a moça, mas é um bom caráter. Ele é um bom caráter, então o James sabe que ele não vai conseguir atirar, porque ele sabe que ele é bom. Um bom homem, né? Um homem ético, um homem que é humanista, né? O problema dele são as leis. Bom, mas aí aquilo cria um caso muito grande, ele vira um herói, vira uma lenda no lugar, mas ele vai embora, que aquilo entristece ele, porque ele não queria nem tocar uma arma. Vai para a carreira política, boa política, se torna um grande político, um senador, reforma as leis americanas, cria um tal de um ordenamento total e nunca mais volta para lá porque ele não quer mais ver aquela história. Mas está velhinho, ele resolve rever isso. Bem velhinho, ele volta lá para aquela cidadezinha e quando ele para com o trem na cidade, ele começa a andar com aquele terninho. Um garoto na rua de uns 10 anos grita: "Olha, chegou na cidade o homem que matou o Facínora." E ele fica muito amargurado, porque assim, puxa, eu saí daqui, eu mudei as leis desse país, ele fez uma obra grandiosa, justamente contra a violência, e ele ficou uma lenda por causa de ter matado um bandido, ter feito a justiça dentro de um outro período, né? Dentro de um contexto. Mas ele nem era o cara que matou, então tem aquele contexto. Mas por que isso? Para a gente falar assim de reputação, que a gente tem que gerir essa reputação, que é aquilo que acontece realmente, tem certas coisas que ficam na história, tem valor agregado, tem valor desagregado, tem coisas que a gente precisa ressignificar e tem coisas que vão para as lendas populares e aí não tem jeito de derrubar. Então a minha cena de filme é 1962, de John Ford, procura aí nesse fim de semana, ou quando puder, O Homem que Matou o Facínora. É uma boa diversão. A piada interna aqui, que não tem spoiler, porque não é um podcast de filme. Então aqui já virou bagunça, o pessoal já começa a contar o final do filme, né? Não, mas muito bom. Muito bom.
Falando em bom, o que você vai sugerir, então, de livro? Tá bom, vamos lá. Pensei, também fiquei super na dúvida. Teve esse que eu te falei que eu li, mas eu não trouxe o nome dele, porque eu pensei num outro que se chama... eu li ele em inglês, ele chama Maybe You Should Talk to Someone. Depois eu vou olhar aqui o nome da autora, esqueci agora, mas é uma história de uma psicóloga também, em Nova York, e ela conta, obviamente, respeitado todo o sigilo, tanto a história os conflitos que ela estava passando numa desilusão, no caso dela era uma desilusão amorosa, uma coisa meio chocante, e como eram as conversas que ela tinha com o psicólogo que fazia a revisão, né, tem um nome específico isso, né, a supervisão dela, como algumas histórias de alguns pacientes. E é muito bom o livro, muito bom. Ele foi best-seller, tal, foi bem divulgado, assim. Primeiro para mostrar o quanto as pessoas se transformam no meio de um processo, né? Então, no processo de terapia, etc. E à medida que elas se abrem. Então, tinha pessoas que você começa a ler a história e fala, mas que cara mais idiota, né? Olha o jeito que ele trata até ela, quando ele contava as histórias. E aí ele tinha uma história por trás, assim, tremenda, super triste e tal. Tem a história de uma paciente terminal, que eu estava conversando até com a minha terapeuta, como é tratar um paciente terminal? O que você fala? Qual o tipo de esperança que você dá, tal, etc. Então, aí tem várias vertentes, tal. E para você, e assim, para mim primeiro reforçou a minha, algo que era novo para mim, que terapia é muito importante, né, e eu fui demorar, sei lá, mais de 40 anos para fazer a minha primeira sessão de terapia, e segundo, para você realmente, para mim, uma das mensagens, né, que ficou desse livro é que a gente não conhece a história que está por trás dessa carinha aqui. A gente não sabe a profundidade da história das pessoas, o sofrimento, as alegrias, mas principalmente o sofrimento que uma pessoa está passando ao seu lado. Então, assim, pense nisso ao se relacionar com alguém. Mesmo que você ache que você é muito íntimo de alguém, você não sabe a história profunda que aquela pessoa vive ou já viveu, né? Então, é muito, muito bom. Assim, as histórias são todas muito boas. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou vendo aqui o nome dela. Fabi, você sabe que a proposta do livro era muito isso. Eu tenho recebido alguns retornos que pessoas que conheciam os autores falam assim, gente do céu, essa pessoa passou por isso. Mas né? Tem histórias impressionantes assim, mesmo. Meu Deus, né? Então, acho que assim, a gente não sabe, né? Assim, atrás, né, desse rostinho bonito. Esse corpinho sarado, esse todas as histórias, né? Então conta aí, qual que é o seu livro? Favorece a vocês, mulheres, dentro até de um pouco... Ai, menina, ouve essa daqui, eu podia pedir para ele de presente de aniversário. Porque a história também do homem pré-histórico foi contada à luz dos cientistas, dos primeiros arqueólogos, dos pré-historiadores aí do século XIX, dentro de uma visão de arte, dentro de uma visão masculina, machista, dentro do que se tinha naquela época. Então isso... Naturalmente, uma pesquisa ela é influenciada se você já parte de uma premissa daquilo de onde você está. Então, nós estávamos no século XIX, tinha um modelo de arte, um jeito de representar a mulher, representar o homem, representar a família, representar tudo. Então, a gente tinha a história do Cro-Magnon, dos Sapiens, aquelas coisas, e parece, embora quando a gente fala o homem, né, a gente fala do humano, né, agora a gente precisa ficar tomando cuidado, não falo homem, mulher, mas eu não estou falando homem humano, mas a gente falava do Homo sapiens, mas mesmo assim, como o carbono 19, a arqueologia, você não conseguia definir sexo, hoje você já tem, com muitas técnicas, com inteligência artificial, com avanço de ciências nas várias áreas da antropologia, como mapear isso. Então, esses estudiosos aqui de uma universidade da França, junto com outros ingleses, e combinação de cientistas, essas coisas importantes, como outra antropóloga importante, foram pesquisar a mulher sapiens. Então o livro se chama Lady Sapiens, se não lançou, está chegando aí. Eu sou a voz do audiobook dele, mas o que tem de interessante? A gente começa a ter uma visão também positiva de como nasciam os grupos, como é que era o pertencimento, como é que era a divisão de funções,
A gente, por exemplo, uma das coisas que tem no livro, o caçador-coletor era o homem, a mulher ficava ali. Não, a mulher tinha papéis iguais. Aliás, até a sociedade industrial, a mulher dividia economicamente, dividia decisão e tal. Nós tínhamos uma divisão de poder, que era outra coisa, mas do ponto de vista das famílias, as composições de poder eram muito próximas. Só na sociedade industrial que você chegou para a mulher, fica em casa, e aí você estabeleceu um domínio masculino, né, em função dessas coisas aí que não é o caso agora. Mas você vai para a pré-história, os vários grupos, não é do homem que guerreia. Então tem inclusive uma parte que aí me interessa, que é do afeto. Então o beijo já estava lá, existiam construções de afeto, as famílias tinham um aspecto normativo, eles não guerreavam por tudo, as tribos não se digladiavam tudo, existiam conflitos. Provavelmente menos do que tem hoje, com a civilização com 12 mil anos. Mas o que é bacana é o seguinte, é construir uma outra história, uma outra pré-história, onde também foi anulado, porque foi escrito pelos pré-historiadores do século XIX, essa história onde você não sabe direito o papel da mulher, porque quando você vê um monte de ossos, né, leva um tempo para você determinar o sexo. Leva um tempo para determinar a idade, leva um tempo para saber por que morreu, mas hoje você cada vez tem mais, e aí você começa a ter até comportamentos que estão ali impressos em alguma arte que eles faziam, daí tem a vaidade, tem todos esses elementos que a gente tem da sedução, da aproximação e da construção de famílias, e de gestão dessas famílias, que era muito combinado. A chegada das avós, o porquê das avós, porque isso permitiu que elas pudessem trabalhar. Então, essa troca das mulheres da menopausa, né, que eles chamavam, né, que é a mulher que não está em tempo de fertilidade e tal, então ela ficava num papel de retaguarda, que isso é uma das teses de que a gente conseguiu passar por um período da civilização, da evolução por aí. Então, Lei de Sapiens também recoloca a mulher no seu lugar, começa a recolocar a história da mulher, inclusive na pré-história. Se a gente está discutindo a questão da mulher a partir da sociedade industrial, então nós começamos a falar o seguinte. Então, eu acho que é um dos livros que tem, né, dessa investigação que vai agradar muito as mulheres e auxiliar muito nesse discurso. Legal, né? Dica legal. Quente. Mas vamos lá, a gente deixa aqui uma mensagem final, né, que estava aqui tão rico nossa discussão, que a gente já estourou o tempo mesmo, mas vamos lá, tua mensagem final em uma frase para as pessoas que estão nos acompanhando, Irineu também. Vamos lá, ladies first? Ai, meu Deus. Então, Irineu, mensagem final. Mensagem de futurabilidade. Não morra antes de morrer. Não desista. Do ponto de vista pessoal, da sua saúde, do ponto de vista amoroso, das possibilidades que você tem, do ponto de vista de construção de sociedades e de atualização de conhecimentos e de transição de carreira, de fazer aquilo que você bem entende, porque a vida é interessante a partir dos riscos que você corre, das aventuras que você assume, é isso que dá valor para a sua vida, são eventos que entram no seu livro para uma história transformadora. Então, deixe que os outros assinem o seu atestado de óbito, não faça isso com você. Ocupe o seu espaço no mundo enquanto você estiver vivo, mesmo que você esteja com 92 anos de idade, como eu. Muito bom, 92 anos. Vamos lá, deu tempo? Deixar a tua mensagem final, Fabiana? Essa é difícil, hein? Não, acho que vou ser mais singela aqui, mas assim, desde criança, eu escuto uma frase do meu pai, que é assim, o importante é que a emoção sobreviva. E no fundo é um pouquinho, é a mesma coisa, de uma forma mais simples. Para tudo que você faz, você precisa sentir o que você faz. Mesmo que seja ruim, mesmo que seja com sofrimento, por exemplo. Mas a gente não pode ter medo de deixar a emoção aflorar, né? Então, quer chorar, chora, quer, né, enfim, quer dar uma gargalhada deliciosa de felicidade, de algo engraçado. A gente se contém demais na sociedade, né? E aí, pensando no mundo profissional, mais ainda. Então, assim, a gente precisa deixar que as nossas emoções... ser autêntico e deixar que as nossas emoções aflorem em todos os momentos da nossa vida, né? Então, é um pouco dessa mensagem. Meu pai falava, a gente tem que ser... tem que ter gana, tem que ser... tem que ter essa...
qual é a palavra aqui agora, mas é isso, ter gana, é fazer as coisas com vontade, né? Mesmo as ruins, mesmo sofrendo, algumas que doem, né? Então, acho que é isso, assim, eu carrego isso para mim, eu amo pra caramba, quando... É difícil eu não gostar de alguma coisa, mas quando eu não gosto, tento viver ali os desafios do dia a dia, pensando no mundo profissional, né? Os desafios do dia a dia, pô, a gente tem que resolver isso, vamos ter ideias, vamos sentar aqui, plau, com emoção, com vontade. Acho que isso torna a gente vivos, né? Muito bom. Obrigada, Irineu, por mais esse episódio. Fabiana, obrigada por ter vindo, pela coragem de escrever, coragem de falar de você, que ela fala muito bem, mas ela fala assim, quando tem que falar de mim, né, parece que o coração habita a garganta, não é isso? Né? Então, quero agradecer o pessoal da Sétima, toda a equipe da produção, Tiago Toledo, distribuição, edição, Marcela Mello, roteiro, né? E claro, a você, porque tudo que a gente está fazendo aqui é para compartilhar um pouco de histórias inspiradoras, como hoje foi da Fabiana, tá bom? Então, espero você no próximo episódio. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.